Aproveitar aqui no canal que eu falei que ia fazer um pouquinho de coisa sobre finanças e tudo mais, e vamos fazer esse videozinho que faz tempo que eu não faço nada sobre relação a isso daí. Eu tenho publicado no meu Facebook cotações de dólar e tudo mais. As pessoas vêm que falam assim, não, mas a televisão falou que caiu, o dólar comercial caiu e tal. Eu falo para as pessoas o seguinte, ó, presta atenção, dólar comercial não é referência para você analisar. Por que não é? Porque dólar comercial, é compra e venda de empresas. Então, se a empresa hoje fechou o balanço dela e ela vai comprar mais ou vender mais, ou vai ter esse câmbio de uma empresa com a outra na Bolsa de Valores, por exemplo, o que vai acontecer? Automaticamente, o câmbio vai ficar com uma volatilidade entre empresas, ok? Isso não significa a realidade da outra ponta. Isso é uma coisa que eu aprendi assim na raça do meu dia a dia. O que manda no dólar, se você quer ver tendência de dólar, a tendência é você olhando o câmbio paralelo, porque esse pessoal que trabalha no câmbio paralelo, eles sabem sempre 2, 3, 4 dias à frente da tendência do dólar comercial, por exemplo. Então, se dá uma queda no dólar comercial e não cai nada no dólar paralelo, por exemplo, ou turismo, o que isso significa? Significa que é só um pico de negociação, mas só que isso não é uma tendência, que não vai continuar naqueles valores, que vai das mudanças acompanhando o paralelo. Porque o paralelo é o que mostra a realidade de fato, ok? Beleza. Além disso, qual que é a importância para as pessoas entenderem como é que funciona e tudo mais? Bom, é o seguinte, dentro das regras, nós temos algumas situações. Uma delas é o seguinte, o dólar, conforme eu brigo bastante com relação a Selic, certo? Porque o que acontece? O dólar, ele é uma moeda forte, é uma moeda internacional. Então o planeta inteiro negocia em dólar. É como se fosse um ouro. Vai transformar o ouro num papel e esse papel chama dólar. E usar o dólar porque não é uma moeda de um país em si, mas é de uma empresa que produz essa nota, esses papéis, que chama dólar, que é utilizado inclusive pelos americanos, pelos Estados Unidos, e que faz essa situação. E aí, o que acontece? Nós temos que entender o seguinte, seja o dólar ou seja o ouro, é muito similar, tá? A estabilidade e a questão deles aí. E o dólar é como se fosse um produto, então quanto mais pessoas querem comprar, mais vão subindo, porque quem quiser vender, porque alguém tem que querer vender para poder alguém comprar, certo? Então, é oferta e procura, então seria como se fosse de fato uma bolsa de valores, quem quer comprar, quem quer vender. É uma tendência a pessoas comprarem e somente converterem na hora de forem trocar na sua moeda para adquirir algum produto, etc. Tá. Aqui no Brasil, o que está acontecendo? Estão abaixando a taxa da Selic. Professor, a taxa da Selic, estou fazendo aqui no quintal, então aparece som de helicóptero, que é o que está passando aqui, tá? Então o que acontece? Então tem a tal da taxa da Selic, que o pessoal está baixando. Bom, isso aí ocorre alguns problemas. A pessoa fala assim, não, mas professor, isso é bom para as empresas. Vou explicar o que não é bom para as empresas, tá? Por que não é tão bom assim para as empresas? É bom para os bancos. A Selic, ele é a base do dinheiro para que as empresas possam fazer empréstimo entre bancos, empréstimo interbancários. Então, o empréstimo de um banco para o outro usa a taxa de Selic, que é a tal da CDB, CDI, certo? Que você quando faz empréstimo, quando faz aplicação em CDB, por exemplo, que é em cima da Selic, você está emprestando dinheiro para o banco para ele cobrir os empréstimos que ele está fazendo para ter uma regulação lá. Bom, beleza. Todo dia tem que ter essa regulação. Joia. Quando você faz isso e vai baixando a Selic, você não está baixando dinheiro para as empresas. Para as empresas, não.
Porque o banco utiliza isso para fazer empréstimo para outros bancos, por exemplo. E esse sai emprestando dinheiro para as pessoas, por exemplo. Tá, beleza, olha que lindo, maravilhoso, fazer empréstimo para a empresa. Só que aí eu vou falar uma coisa para você. Bom, são duas questões. Uma é, as pessoas vão poupando dinheiro para que lá na frente não precise depender 100% da Previdência, ou seja, para ter uma aposentadoria complementar. Porque se eu comprar imóvel, ele vai ficar para alugar, como tem um mundo de imóvel para alugar. Eu vou ter que ficar pagando IPTU, vou ter que ficar pagando um monte de coisa, e olha que ainda o inquilino, na hora que sair, ainda destrói tudo seu bem, seu imóvel. Beleza. Segunda questão, então esse dinheiro ele tem que acompanhar no mínimo a inflação, porque eu vou juntando dinheiro lá e ele tem que acompanhar a inflação, ele tem que continuar o rendimento dele, mas não é porque rendimento que eu vou ganhar lucro, não. O rendimento, desculpa dar umas tremidas que eu estou segurando o selfie aqui. Então, para ele acompanhar o rendimento, o que tem que acontecer? Ele tem que, no mínimo, acompanhar a inflação real. A inflação real, ela não é esses índices de IBGE e tudo mais que tem no nosso país. Não, porque eles usam coisas que não tem nada com o que a ver pra gente. A real se chama dólar e ouro. Então, se o dólar e ouro sobe, a nossa moeda tem que subir também. Porque senão ela perde valor ao meio internacional. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? A pessoa não está tendo rentabilidade nenhuma, não está recebendo nada. Se ela deixar o dinheiro dela lá parado, em 10 anos o dinheiro dela não vale mais nada. Ela fala assim, eu juntei e perdi tudo, porque não está rendendo. Mas não é que rendimento significa lucro. Rendimento significa atualização monetária dos juros em relação à inflação. E a nossa inflação real não está nesse número que estão falando pra gente por ano. Beleza? Fora que as taxas, imposto de renda que ainda tem e tudo mais, que arranca mais ainda a rentabilidade. Aí o que acontece? Então o país está destruindo os poupadores. Olha o passarinho aqui bonitinho. Eles estão destruindo os poupadores, porque aqui atrás tem aguinha para eles e comidinha que eu ponho aqui no vasinho. Eles estão destruindo os poupadores. E aí você fala assim, mas estão ajudando os empresários. Eu vou falar uma coisa para vocês. Você já viu os empresários aqui no Brasil? Não estou falando os gigantescos. Os gigantescos, eles pegam o dinheiro deles na bolsa de valores. Eles pegam e emprestam, vendem metade da empresa dele e recebem dinheiro nisso daí. Eles vendem as ações deles, certo? Então eles capitalizam, não precisam pegar dinheiro do banco, eles capitalizam na bolsa de valores. Os piquitiquinhos, empresários piquitiquinhos, é a mesma coisa chegar e falar assim, eu quero abrir minha empresa, eu vou abrir aqui minha padaria. Oh, que coisa linda, tá. O que você tem? Eu não tenho nada, mas eu quero dinheiro emprestado. Esse é o empresário brasileiro. Isso não é empresário, gente. Isso daí é gafanhoto. Se você quer abrir alguma coisa, você tem que ter no mínimo uma condição. Vá trabalhar, adquire experiência no mundo, pegue a sua rescisão, o dinheiro que você juntou e abra a tua empresa. Não, eu já quero já socar dinheiro, pegar um monte de dinheiro do banco e depois que se lasque. Aí o que está acontecendo? São empresários mentirosos, empresários tabajara. Os caras pegam um monte de dinheiro, compra carrão, faz ostentação, eu sou bom, eu sou empresário, e deixa um mundo de dívida nos bancos. Ou seja, abaixar juros, Selic, para emprestar dinheiro para gente que não tem controle financeiro, para mim não presta. Empresário que presta, ele tem que viver com o seu dinheiro, com o lucro da própria empresa, e esse empresário, quando vai abrir a sua empresa, ele tem que ter o capital de giro dele, não o banco. O banco é para urgência e emergência. Um mês deu uma crise, eu preciso de um dinheiro para 2, 3 meses, só para capital de giro, para movimentar e já receber o dinheiro, já pagar já em 2, 3 meses. Então essa historinha de inglês ver que o juro Selic vai ajudar é mentira, não é bem assim. É assim, mas não é bem assim. Vai ajudar? Vai ajudar, sabe quem? Os grandão, os gigantão. E principalmente quem? O governo, que tem um monte de dívida e ele mesmo diminui o valor dos juros que ele tem que pagar para as pessoas que comprou, pegou dinheiro e emprestou dinheiro para o governo.
Então eu não gosto muito desse negócio, eu acho muito errado o que esse negócio da Selic está fazendo. Porque a Selic ela tem que ser idêntica à valorização do ouro ou do dólar. Então se o ouro ou o dólar valorizou 20%, a Selic tem que ser 20%. Se valorizou 1%, tem que ser 1%. Nem mais nem menos, é assim que tem que funcionar. Senão não acompanha o dólar. Aí o que acontece? Eu estimulo, se não fizer esse acompanhamento, eu estimulo com que as pessoas vão e fiquem comprando dólar. Eu estimulando as pessoas a comprarem dólar, eu faço com que o dólar suba. Eu fazendo com que o dólar suba, eu faço com que a moeda local do país afunde. Eu fazendo com que a moeda do país afunde, eu gero inflação. Então as moedas têm que acompanhar o dólar, não pode. E como que ela vai acompanhar o dólar? Com taxa de Selic. E não travando o dólar, não, o dólar travado, não sobe nem abaixa, porque o governo traveia o dólar. Não pode fazer isso, todos os países que fizeram isso se lascou. Só que a taxa da Selic, ela é um equilíbrio para compensação. Então, se você quer guardar o seu dinheiro sem ter rentabilização, ele tem que render igual ao dólar. Porque aí é como se não tivesse juros nenhum do dólar. E se eu quiser ganhar dinheiro, eu compro dólar e invisto no país onde tem dólar. Vou lá nos Estados Unidos e ganho 1% ao ano. Então eu tenho uma rentabilização em dólar. Aqui, além de não acompanhar o dólar, ainda perde para a inflação. Ou seja, se você investiu $1.000 aqui, você converteu para real, daqui 10 anos, quando for retirar, você não tem mais 1.000, 1.010 ou $1.000. Deixou só guardado lá o seu dinheiro. Agora você tem $500. E já se você pegar $1.000 e colocar nos Estados Unidos, daqui 10 anos você tem $1.100. Vocês estão entendendo a diferença? O que acontece? Não dá, gente. Isso daí a médio e longo prazo explode. É por isso que eu acho que está errado o jeito que estão fazendo. Bom, um prisma jamais é verdade absoluta. Espero que esse ministro saiba o que ele está fazendo e seja uma movimentação momentânea do que ele está fazendo. Porque se ele manter do jeito que está, abaixo da rentabilização de dólar e de ouro, vai feder. Se o dólar começar a baixar, perfeito, pode até baixar mais a Selic. Agora, se o dólar continuar subindo do jeito que está subindo, mesmo com a entrada de dólar, mesmo com o investimento no país, mesmo com o crescimento do país, acenda o sinal vermelho, roxo de tudo quanto que é cor que possa existir, porque é perigoso, tá? Isso daí é uma versão de um contador, não é de um economista, tá? De uma pessoa formada em bacharel de contabilidade, tá? Então não é de um economista. Então é uma versão diferente de algo que eu enxergo. Jamais uma verdade absoluta mesmo, porque a economia, as finanças, ela é muito humanas, ela é de humanas. Depende muito do que os seres humanos vão fazer com o dinheiro deles. Se amanhã todo mundo pegar e sacar o dinheiro dos bancos do Brasil, o Brasil quebra. Você quer quebrar um país? Coloca terrorismo no país e fala, ó, vai explodir tudo. Todo mundo arranca o dinheiro, quebra o país. Simples assim. Espero que isso nunca aconteça, que jamais aconteça aqui. Que Deus abençoe. Namastê.